Apesar de vivermos aqui há milhares de anos, o nosso próprio planeta ainda guarda segredos imensos. A gente pode achar que já conhece cada pedacinho da Terra, mas a verdade é que estamos longe disso. A maior parte do nosso mundo continua intocada, e o motivo disso se esconde debaixo d'água. Mesmo que o ser humano já tenha caminhado praticamente por toda a Terra firme existente, é fácil esquecer que a maior parte do planeta está submersa. Mais de 70% da superfície terrestre é formada por oceanos, e boa parte deles nunca foi totalmente explorada. Isso significa que até a vida marinha continua envolta em mistério. Cientistas estimam que existam mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo nos mares, mas mais de 90% delas ainda nem foram oficialmente catalogadas. Vivemos literalmente rodeados pelo desconhecido, cercados por um mundo que raramente vemos. Basta você entrar em qualquer praia, você só enxerga o que está na superfície, mas jamais sabe o que existe lá embaixo. Shakespeare já dizia que há mais mistérios entre o céu e a terra do que imaginamos. E, meu amigo, debaixo da água os segredos são ainda maiores. Os oceanos têm profundidades tão absurdas que desafiam nossa imaginação. São abismos que muitas vezes dão medo só de pensar. Inclusive, esse temor tem nome: talassofobia. Então, se você sofre com isso, já fica o aviso de gatilho. Mas vamos imaginar que estamos prestes a mergulhar. Nos primeiros metros, você ainda consegue nadar sem muita dificuldade, mas logo seria obrigado a usar equipamento. Mesmo assim, mergulho recreativo só é permitido até cerca de 40 metros por segurança. A partir de 90 metros, monumentos gigantes como o Cristo Redentor já estariam completamente submersos. A Estátua da Liberdade desapareceria pouco depois disso. Até os 100 metros, a luz do sol ainda consegue penetrar razoavelmente bem, mas dali para baixo, a escuridão começa a engolir tudo devagar. Mesmo assim, existem mergulhadores que já desceram mais de 300 metros, o equivalente à altura da Torre Eiffel, só que em profundidade. Submarinos militares operam por volta dos 400 metros. E ainda assim, isso é muito pouco comparado ao que realmente existe abaixo. A partir de 1 quilômetro de profundidade, não há mais qualquer vestígio de luz. É completa escuridão. E mesmo assim, ainda não estamos nem próximos da metade do caminho. Entramos na chamada zona batipelágica, onde o frio chega a 4 graus Celsius, e a pressão é tão insana que esmagaria um corpo humano instantaneamente. É como ter o peso de uma caminhonete apertando cada centímetro do seu corpo. É nessa região que vivem criaturas estranhas e assustadoras, como o famigerado peixe-bolha e a colossal lula gigante de mais de 15 metros. Mais fundo ainda, chegamos à zona abissopelágica, lar de animais icônicos, como o peixe-lanterna de Procurando Nemo, que brilha no escuro para atrair presas. E finalmente, alcançamos a parte mais sombria e profunda do oceano, a zona adopelágica, cujo nome vem de Hades, o deus grego do submundo. Ela vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo de toda a Terra, a Fossa das Marianas, que atinge cerca de 11.000 metros de profundidade, mais do que a altitude do Monte Everest. Mesmo sendo quase inacessível, alguns seres humanos já conseguiram chegar lá. E essa história começa lá atrás, com os estudos de Arquimedes sobre empuxo, que permitiram as primeiras ideias de máquinas que pudessem mergulhar profundamente. Leonardo da Vinci chegou a rascunhar conceitos de submarinos, mas os primeiros modelos só surgiram nos anos 1600. Desde então, a tecnologia foi avançando ao ponto de mudar até estratégias militares, principalmente na Guerra Fria, quando submarinos passaram a operar como armas e ferramentas de espionagem. Com cada avanço,
conseguimos ir mais fundo. Nos anos 1930, 2 americanos atingiram 1.000 metros dentro de uma pequena esfera metálica chamada batisfera. E em 1960, aconteceu a maior conquista. Jacques Piccard e Don Walsh desceram no submersível Trieste e foram os primeiros humanos a chegar ao fundo da Fossa das Marianas, quase uma década antes da chegada do homem à Lua. Esse feito só foi repetido mais de 50 anos depois, por James Cameron, o diretor de Titanic. Por muito tempo, mais pessoas pisaram na Lua do que no ponto mais profundo da Terra. Mas como sabemos que esse é realmente o ponto mais fundo? Afinal, grande parte do oceano está inexplorada. O mapeamento do fundo do mar é extremamente difícil. Inclusive, temos mapas melhores de Marte do que dos nossos próprios oceanos. Os satélites não conseguem enxergar através da água. Então precisam calcular pequenas variações na superfície para inferir o formato do solo lá embaixo. Isso ajuda, mas não é tão preciso. A alternativa é usar sonar. Enviar pulsos sonoros que batem no fundo e retornam. O problema é que fazer isso no oceano inteiro levaria décadas. Por isso surgiu o projeto internacional Seabed 2030, que pretende mapear o fundo do oceano inteiro até 2030, com uma resolução muito maior do que a atual. Quando começaram, só 6% do oceano estava mapeado. Hoje já passamos dos 20%. Claro que isso levanta preocupações ambientais. Mapas detalhados podem facilitar a mineração submarina e a extração de metais raros. O ser humano tem uma excelente capacidade de destruir tudo ao seu redor. Não à toa, já encontraram até sacolas plásticas no fundo das Marianas. Mas, mesmo com esses riscos, ignorar o conhecimento não é a solução. Temer a informação é negar a própria ciência.